Vamos abrir as Bíblias, irmãos e irmãs, lá no Salmo 30. Salmo 30, diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste, tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Ó Senhor Deus, tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois, tu te escondeste de mim e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti, ó Senhor. Mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus. Eu te darei graças para sempre. Amém. Vamos orar. Deus, queremos colocar nossas vidas diante do Senhor, no desejo, no anseio de ouvir a tua voz e de receber a instrução do teu Santo Espírito em nossas mentes e corações. Fala conosco, Pai. Fala conosco. Dirige nossas vidas. Clareia as nossas mentes. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, acredito que quando você passou pela escola, a maioria de nós aqui já por um bom tempo, você aprendeu lá nas aulas de história que a história da humanidade é dividida por períodos, né? Vem a pré-história, tem vários subperíodos ali que eu não me lembro e tenho grande dificuldade de lembrar, mas nos períodos principais ali a gente lembra, né? Então tem a pré-história. Depois vem a antiguidade, depois vem a Idade Média, depois a Idade Moderna e os tempos atuais. Cada um desses períodos foi marcado por algum acontecimento, foi marcado por alguma filosofia que representava a maneira de as pessoas viverem naquela época, a maneira das pessoas pensarem naquela época. Os dias que nós estamos vivendo hoje ainda não foram nomeados, né? Mas quando se fala do tempo que estamos vivendo, nós chamamos de pós-moderno. E a marca principal dos tempos pós-modernos é a digitalização. A marca dos nossos tempos é a tecnologia digital, que inclusive a gente tem usado até nos nossos cultos. Há 20 anos atrás, não se pensava em ter uma câmera aqui na minha frente, pelo menos aqui na nossa igreja. Outras igrejas talvez já usavam isso, principalmente pelos pastores que exibiam seus cultos na TV aberta, né? Mas a gente não imaginava em ter um computador dentro do templo, internet no templo. Então estamos vivendo a era digital. Esses são os tempos pós-modernos e é isso uma das coisas que marcam o nosso tempo. Mas sabe, irmãos e irmãs, os nossos tempos não foram ou não estão sendo marcados apenas por coisas boas.
Assim foi com os tempos passados e também é com o nosso. Nosso tempo não é só marcado pela revolução digital. O nosso tempo tem sido marcado por grandes níveis de estresse, por grandes níveis de ansiedade e por milhares de casos de depressão. Infelizmente, os tempos pós-modernos vieram e trouxeram consigo o estresse fora da medida, a ansiedade fora da medida e a depressão exacerbada, que não eram vistos em tempos anteriores, que não eram vistos em períodos anteriores. Pouco se falava sobre isso há alguns anos atrás. Até se falava, mas com uma incidência muito menor. Não é, de tempos para cá, você vê que as pessoas estão carregadas de frustrações, carregadas de problemas, trabalho excessivo, perda de autoestima, problemas familiares dos mais variados que se possa imaginar. E a lista seria muito grande e a gente tem que parar para a mensagem não ficar muito comprida. E são exatamente esses problemas que têm levado muitas pessoas a uma busca constante por paz, a uma busca constante por conforto, não o conforto de sentar numa poltrona confortável, mas o conforto de alma, o conforto de coração. São essas questões que têm levado muitas pessoas à busca de um alívio das pressões. E a questão, irmãos e irmãs, é que no afã de encontrar paz, no afã de encontrar alívio, de encontrar soluções, as pessoas correm um risco de se depararem com receitas que mais prejudicam do que ajudam. Estratégias que mais prejudicam do que ajudam. E eu olho para a Bíblia, diante desse tempo que estamos vivendo, que começou agora há pouco, e vejo que a Bíblia, embora seja um livro milenar, possui receitas próprias, receitas, por que não dizer, infalíveis para os nossos momentos de estresse, dificuldade, problemas, depressão e outras coisas mais que eu já compartilhei. A Bíblia tem receitas infalíveis para os nossos problemas. E o Salmo 30 em especial tem algumas verdades que a gente precisa gravar no nosso coração para enfrentar com sobriedade as situações difíceis que a gente é muitas vezes forçado a passar no nosso dia a dia. Tem muita coisa ruim que a gente acaba atraindo para nós mesmos por conta das nossas posturas, mas tem muita coisa que acontece, tem muita coisa que a vida traz para nós. E o Salmo 30 tem algumas verdades que a gente precisa gravar no coração para enfrentar com sobriedade todas essas situações. E a primeira verdade, irmãos e irmãs, que eu encontro aqui no Salmo 30, é uma verdade clássica. Ninguém está livre de sofrer. Ninguém está livre de sofrer. Você olhar os primeiros versículos do Salmo, você vai ver as seguintes palavras: ó Senhor Deus, eu te louvo, porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda, e tu me curaste. Tu me salvaste da morte.
Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Esses versos aqui, irmãos, mostram que provavelmente Davi, o autor do Salmo, estava num processo de profunda melancolia, de profundo abatimento emocional. A situação para ele naquele momento era um caos. Ele estava sendo pressionado pelos seus inimigos, e isso estava deixando Davi fisicamente doente. Olha o grau do problema. Ele estava sendo pressionado pelos inimigos, então pressão por todos os lados. Isso estava deixando ele doente fisicamente, e o sofrimento que ele estava sentindo era tão grande que ele já se considerava um homem morto. Em outras palavras, o que ele estava dizendo para Deus? Deus, eu era um homem morto, mas o Senhor me fez viver novamente. Então, a impressão que dá é que houve um momento na vida de Davi que ele quase se conformou com a derrota. Aí você fala assim, pastor, mas Davi, justo Davi, não é a Bíblia que diz que ele era o homem segundo o coração de Deus? Exatamente. Exatamente isso. Agora, não é porque Davi era considerado um homem especial, um homem de profunda intimidade com Deus, que ele estava vacinado de qualquer infortúnio, de qualquer desventura. Se você, meu irmão, minha irmã, entregou sua vida a Jesus, pensando que isso seria o fim dos seus problemas, sinto lhe dizer que você não entendeu direito a mensagem da fé. Preciso tirar esse engano do seu coração. Você entregou sua vida a Jesus, se você veio para a igreja, pensando que seria o fim dos seus problemas, você não entendeu direito a mensagem da fé. E aí eu sugiro para você que você pegue a sua Bíblia, não agora, depois, abra lá em Hebreus capítulo 11, aí você já vai gostar de primeira, né? Você vai abrir em Hebreus 11, vai estar o versículo 1. A fé é o fundamento das coisas que se esperam, é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Você vai falar, nossa, glória a Deus. Só que daí depois você vai ver, pela fé, fulano morreu assim, cicrano morreu assado. Pela fé, teve gente que foi cerrado ao meio. Pela fé, irmãos, pela fé. Muita gente nem viu promessas sendo cumpridas aqui na terra. Acabaram deixando que as suas promessas fossem uma herança para outras pessoas. Então eu sugiro que você leia Hebreus 11, para ver que a caminhada de fé de todos os homens e mulheres de Deus foi marcada por muitas vitórias, porém, por muita luta. Eu penso que se você tiver enraizada no seu coração a verdade de que todos nós vamos enfrentar luta em algum momento da vida, quando a luta vier, você não vai perder o chão. Quando a luta vier, você não vai se descabelar. Quando a luta vier, você não vai cair em depressão. Por quê? Porque você vai saber que a luta vem de qualquer jeito, sendo você um cristão ou não. Você não vai ser pego, com essa convicção, você não vai ser pego de surpresa pelas tribulações. Na verdade, quando a tribulação vier, você vai olhar para ela e vai falar assim, eu sabia que você ia chegar. Eu sabia que você ia chegar. Só que eu tenho um Deus em quem confiar. Está entendendo, irmão? Eu acho que todos nós precisamos de uma vez por todas ter essa verdade muito bem escrita no coração, para a gente não ser mais um daqueles que
que engrossam as fileiras de pessoas que estão aí se descabelando por conta de problemas da vida. Mas sim das pessoas que têm convicção de que o problema virá. Um momento ou outro, ele virá. Mas que você vai poder dizer para ele: eu já estava esperando. Eu já sabia. O meu Deus já tinha me avisado. A Bíblia que eu acredito já tinha me avisado. O meu pastor já tinha me avisado. Mas eu tenho um Deus em quem confiar. Se você olhar o versículo 5, o versículo 5 é um versículo maravilhoso. Ele diz assim: a sua ira, está falando de Deus, né? A sua ira dura um só momento, mas a sua bondade é para a vida toda. A certeza de Davi era que a bondade e o favor de Deus nunca iriam se acabar na vida dele. Mesmo debilitado na sua fé, Davi conhecia de perto a bondade do Senhor. Tanto que nos versos 1 a 3, ele não ficou reclamando dos seus problemas. Ele falou do livramento de Deus em cada circunstância. Ele reconheceu que teve problemas. Ele reconheceu. Mas ele falou que tinha um Deus maior do que os seus problemas. Então, meu irmão, saiba que nós temos um Deus em quem confiar. Saiba que nós temos um Deus que é por nós. Nós não estamos sozinhos. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. E que no fim dos tempos para frente, ou do fim dos tempos para frente, a presença de Jesus conosco seria perfeita, completa e visível. Por enquanto, nós temos a presença espiritual. Nós não vemos, mas vai chegar um dia em que nós o veremos. O veremos. Então, irmãos, Ele nunca se apartará de nós. Talvez, no meio dos reveses da vida, no meio da fornalha, do fogo que muitas vezes a gente é colocado, que é o fogo dos problemas, a gente não consiga contemplar claramente a bondade de Deus. A gente não consiga enxergar com clareza que Deus está presente. E por conta disso, parece que os problemas demoram muito para acabar. E Davi teve essa sensação também. Verso 7, ele disse assim: ó Senhor Deus, tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois, tu te escondeste de mim e eu fiquei com medo. Olha só. Uma das coisas que eu gosto na Bíblia é essa verdade com que aqueles que escreveram a respeito das suas experiências com Deus trazem os relatos para o papel. Eles não maqueiam a relação deles com Deus. Eles não maqueiam os defeitos dos homens de Deus, como Davi, por exemplo. E Davi estava dizendo: eu realmente fraquejei. Eu pensei que Deus estava longe de mim. Eu não estava enxergando Deus agir na minha vida. Mas sabe, irmãos, depois de ter confiado em Deus e ter vencido os seus problemas, o que Davi fez? Ele transformou aquela experiência dele em salmo. Ele viveu o pior momento, viveu o melhor momento. Depois o que ele fez? Foi para a caneta, na caneta que tinha na época, pegou o papel da época e escreveu o Salmo 30. Musicou aquele salmo, e aquele salmo virou uma música. Então, meu irmão, está difícil para você?
situação está apertada, está complicado, você está pressionado pelas circunstâncias, continue confiando. Continue confiando. Porque, primeiro, Deus é com você. Deus é com você. O problema vem. Infelizmente ele vem. Mas você tem um Deus em quem confiar. Então continue confiando. Até porque as tribulações são transitórias. No verso 5, eu volto para ele, diz assim, ó, a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Para mim, esse versículo, se a gente fizer recortes honestos aqui, nele, nós vamos chegar exatamente a essa conclusão. Os problemas são sempre transitórios. Se nós estivermos sofrendo com a ira de Deus, se Deus estiver pesando a mão sobre nós, isso pode acontecer. A Bíblia está dizendo para nós que isso vai durar apenas um momento, porque a bondade de Deus é para a eternidade. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Então, o problema é sempre transitório. Quando a gente está com problema, parece que eles vão durar a vida inteira. É sempre assim. Quando a gente está com problema, parece que eles vão durar a vida inteira. Parece que a gente não vai dar conta deles. Mas a verdade que a palavra diz para nós é que Deus nos fortalece até o dia que esse problema acaba. Por quê? Porque o choro pode durar um tempo. A noite aqui é apenas para dizer que ele vai durar um tempo. Mas a alegria vai vir no tempo certo. Essa é a verdade da palavra. E aí eu me lembro do que Paulo escreveu lá em Romanos 8, que é uma palavra grandiosa. Você conhece bem. Enquanto eu vou ler, você vai lembrar dessa palavra, Romanos 8. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Como é que eu resumo isso aqui? Eu resumo numa frase bem curtinha. De alguma forma, nós sairemos vitoriosos. De alguma forma, nós sairemos vitoriosos. Porque Deus é a garantia da nossa vitória, irmãos. Deus é a garantia da nossa vitória. E essa é a prova de que os nossos problemas são transitórios. Eles têm data para acabar. Como eles vão acabar? Não sei. Deus tem os seus modos de pôr um ponto final nos nossos problemas, nas nossas lutas, nas pressões que a gente sofre na vida. Mas que Ele vem em nosso socorro, Ele vem. Eu sei que um punhado de palavras
de um sermão não vão, assim, do nada, livrar você da sua dor, da sua dificuldade, do seu problema. Eu sei que as coisas não são assim. Porque eu sei que o que vai transformar o teu momento de luta, de pressão, de estresse ou de qualquer outra situação que você está vivendo, é o Deus que está por trás dessas palavras. Então eu convido você a confiar no Deus de Davi, no Deus do Salmo 30, no Deus que quer realmente te abençoar. Então entregue as suas dificuldades nas mãos dele, não importa qual seja o problema, não importa qual seja a dúvida, não importa qual seja a pressão que você está vivendo nesse momento, não importa o que esteja acontecendo. Ah, pastor, mas foi eu que criei o problema. Foi eu que criei o problema. Não importa. Coloca na mão dele. Ele vai saber o que fazer e onde colocar você. Porque até mesmo Davi se colocou em situações terríveis. Mas Deus foi conduzindo a vida de Davi. E Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele foi considerado inocente das coisas erradas que ele fez? Não, de forma alguma. Mas Deus o conduziu. E fez dele um vitorioso. Então, irmãos, está com dificuldade, está com problema, está com pressão, está com estresse, está com depressão, está com qualquer outro problema, seja da vida moderna ou seja de outra alçada, né, de outra situação, coloca diante dele. Isso realmente vai acontecer, o problema vai vir. Mas você tem um Deus em quem confiar. E tenha certeza de que esse problema vai ter um fim. Permita que Deus te conduza pelos caminhos que Ele traçou para você, os caminhos de vitória que Ele traçou para você. E aí depois, meu irmão, você faz igual Davi. Você colhe os frutos da vitória que Deus te deu. Você testemunha do que Deus fez na tua vida. Eu acho que a gente peca muito em não testemunhar do que Deus faz com a gente de bom. Em perder as oportunidades de falar para os outros o que Deus faz na vida da gente. Às vezes vem um amigo contar um problema para a gente, um amigo não cristão, um amigo que nem igreja vai, não beira igreja. Ele conta o problema para a gente, o que a gente fala? É complicado, né? É só isso. Está na hora de nós começarmos a frutificar, irmão. Está na hora da gente falar, olha, isso aí que você está vivendo eu já vivi também. E eu aprendi que a luta vem de qualquer jeito, mas eu posso confiar em Deus. Eu já vivi isso que você viveu, eu confiei em Deus e Deus me deu vitória. Deus pode dar vitória para você. Vou começar a orar por você. Faz isso, meu irmão. Traz a pessoa para você. Vamos para o culto de oração comigo na terça-feira. Entendeu? Faz isso. Tem gente precisando ser abençoado. E você pode ser a salvação na vida de tanta gente. Por conta do teu testemunho, por conta daquilo que Deus fez na sua vida. Davi está sendo a salvação nas nossas vidas hoje. Com o testemunho dele do Salmo 30. Nós podemos ser salvação na vida de muita gente. É só a gente contar o que Deus está fazendo. E as pessoas vão querer vir para perto desse Deus. Amém? Vamos orar então? Vamos falar com Deus? Você que está com algum problema, que está sofrendo aí pressão de algum lado, de alguma situação, eu quero orar por isso. Você que está vivendo uma situação aí, talvez de longa data, e você já fraquejou, creia, tem um tempo certo para cada situação na tua vida. Os problemas são transitórios. E você que veio porque você tem algo sendo colocado diante de Deus toda terça-feira, você ainda não viu o
resultado das suas orações. Coloca diante de Deus essa questão. Nós vamos continuar orando por isso. E na certeza de que Deus sempre tem um tempo para fazer o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Pai Santo, eu quero colocar a vida de cada irmão e irmã na Tua presença. Porque hoje nós aprendemos lições preciosas na Tua palavra, Senhor. De que mesmo crendo, não estamos isentos dos problemas da vida, mas podemos confiar no Senhor, porque o Senhor tem o tempo certo de entregar vitória nas nossas mãos. Por isso, Senhor, eu coloco diante de Ti os problemas, as dificuldades, as pressões que os Teus filhos e filhas têm vivido nesses dias. Alguns problemas que surgiram recentemente, outros problemas que já vêm de longa data, que têm incomodado os Teus filhos já há tanto tempo. Eu coloco tudo isso diante de Ti, na certeza, ó Pai, de que o Senhor tem uma estratégia e que o Senhor tem um tempo de vitória para cada um de nós, ó Deus. Então manifesta a Tua bênção, manifesta o Teu milagre. Nós cantamos hoje, Pai, que o Senhor é Deus de promessas, cantamos que o Senhor é Deus de milagres. Então opera, Senhor, as Tuas promessas e os Teus milagres em nossas vidas. Eu clamo, Senhor, por aqueles irmãos que têm Te buscado a cada terça-feira e ainda não viram o Teu mover, ainda não viram o Teu favor. Pai bendito, vem em socorro dos Teus filhos e filhas. Vem, ó Pai, trazer a bênção que cada um veio buscar do Senhor. Nós sabemos, ó Pai, e temos confessado aqui, que nada é impossível para o Senhor. Que não existe problema tão grande que o Senhor não possa resolver. Por isso, cada questão nós colocamos diante do Teu altar, para que o Senhor dê vitória, para que o Senhor faça o Teu milagre, para que o Senhor dê livramento, ó Pai. Se houver vidas aqui, Senhor, que estão sofrendo com interferência maligna, que estão sofrendo com retaliações do maligno, Pai, nós declaramos nula agora, em nome de Jesus, toda interferência de Satanás. Nós ordenamos que toda obra maligna caia por terra em nome de Jesus. E que o Senhor, ó Pai, entre com a Tua providência, entre com a Tua restauração agora. E levante essa vida, essas vidas em nome de Jesus. Eu quero orar, ó Pai, pelos enfermos da nossa igreja. O Mário, ó Deus, que passou por uma cirurgia, está em recuperação. Alcança a vida dele, ó Pai. Que a Tua mão de cura, de milagre, esteja estendida sobre a vida dele, para que ele esteja se restabelecendo. Quero orar pelo Vinícius, ó Deus, que amanhã se submete a uma cirurgia, alcança a vida dele, ó Pai. Esteja com os médicos, ó Deus. Dê aos médicos a luz do alto, Senhor. Dê aos médicos a inteligência que o Senhor tem, que eles possam ver toda essa situação como o Senhor vê, e que as estratégias nessa cirurgia venham do céu, para que o Teu nome seja glorificado na vida do Vinícius, ó Pai. Faz a Tua obra em nossas vidas, despede-nos no Teu cuidado e na Tua bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Ótima semana. Vá para casa na paz do Senhor.